Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de junho. Começa a partir de agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos, colegiado presidido pela deputada Camila Valadão. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar a nobre deputada, o nobre deputado, a todas o público presente aqui na nossa reunião, a todas as pessoas que acompanham também pela nossa transmissão da TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Ofício 108/2024, do deputado Wellington Calegari, membro suplente desse colegiado, denunciando violações aos direitos humanos dos camelôs no centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 90/24 da Promotoria de Justiça da Defesa da Mulher de Vitória, encaminhando o relatório técnico de visita institucional à Sala Maria, instituída junto à primeira Delegacia Regional de Vitória. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 340/24 do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, denunciando violação de direitos humanos no sistema prisional do Espírito Santo. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 187/24 do deputado João Cosa, membro titular deste colegiado, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 4/6. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 243/24 do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, informando sobre as ações do Comitê Orfandade e Direitos. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício número 44/24 do deputado Lucas Polese, membro titular desse colegiado, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 4/6. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 62/24 do deputado Capitão Assunção, membro titular desse colegiado, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 4/6. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 405/24 da Defensoria Pública do Estado, informando o envio da guia, do guia prático de pessoas com deficiência e outras condições. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 1359/24 da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, em resposta ao ofício 169/24 deste colegiado, informando sobre a exoneração do diretor da escola, do diretor escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Domingos José Martins, do município de Vila Velha. Ciente a Secretaria para Providências. Proposições recebidas. Projeto de Lei 101/2023, autor deputado Deninho Silva. Ementa, institui o Programa de Incentivo à Cultura de Paz e Prevenção à Violência, com o objetivo de promover ações de prevenção à violência e à criminalidade por meio do estímulo à cultura de paz no Estado. Indico a deputada Irine Lopes para relatar. Projeto de Lei 103/2024, autor deputado Coronel Wellington. Ementa, reconhece a pessoa acometida por afasia e lupus como pessoa com deficiência na forma que especifica. Indico o deputado João Coser para relatar. Projeto de Lei 730/2023, autor deputado Deninho Silva, dispõe sobre o incentivo à prática de esportes para as pessoas com deficiência nas escolas da rede pública e privada de ensino do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria para relatar. O deputado Deninho está animado, hein? Só hoje a gente distribuiu aqui 2 projetos do deputado. Proposições distribuídas. Projeto de Lei 169/2023, autor deputado Lucas Escaramuça. Ementa, institui a Política Estadual de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. Relatora, deputada Camila Valadão. Projeto de Lei 163/2023, autor deputado Deninho Silva. Ementa, impõe a fixação de cartaz informativo nas delegacias de polícia do Estado do Espírito Santo, alertando sobre o direito da mulher, criança, adolescente, idosos, enfermo e pessoa com deficiência para
solicitar medidas protetivas de urgência. Relatora, deputada Irine Lopes. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora presidenta deputada Camila Valadão. Obrigada, Bernardo, pela leitura. Já combinei aqui com os meus colegas deputados, nós vamos baixar a ordem do dia, nós vamos pular direto para a fase das comunicações, levando em consideração a pertinência da discussão. Nós estamos no Junho Violeta, conhecido como mês de conscientização acerca da violência contra a pessoa idosa. Aliás, o Dia Mundial de Conscientização foi no último dia 15 de junho. E levando em consideração o compromisso desta comissão e dos deputados e deputadas que aqui integram, nós convidamos a doutora Milena, por favor, venha para cá, Milena Girelli, que é delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa. Bem-vinda, doutora Milena. Chegar para cá para a gente. Deu. Tá todo mundo bem magrinho aqui nessa mesa, a gente aperta, dá todo mundo. E a ideia do nosso tema aqui é também doutora Sandra Ferreira, cadê a doutora Sandra Ferreira de Souza, promotora da Justiça do Ministério Público Estadual do Idoso de Vitória. Já chega para cá também. Doutora Sandra, bem-vinda. Agradeço muito pela presença nesta comissão. Nos honra muito neste dia. A presença de vocês nos honra muito neste dia. A ideia, nessa fase das comunicações, é a gente debater os desafios para a garantia de direitos das pessoas idosas no Espírito Santo. Nós convidamos também a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Defensoria Pública, a Delegacia Especializada, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça e também a UNAP, que é a Universidade Aberta para Pessoas Idosas, para a gente poder fazer essa discussão importantíssima. Nós estamos em um mês, como eu disse, muito importante, que é um mês de conscientização, e nós entendemos que essa comissão não poderia se furtar dessa discussão ao longo desse mês de junho, e por isso o convite para que todos e todas aqui estivessem presentes para a gente poder fazer essa discussão e pensar como que a Assembleia Legislativa pode sempre contribuir para ampliar direitos para as pessoas idosas, para combater a violência. A gente tem um crescimento, né, doutora Milena, nos dados de violência no estado do Espírito Santo, e os desafios são enormes. Nós visitamos no mês passado a delegacia para poder conhecer como que está a estrutura da delegacia, para pensar quais são os desafios e como que a gente consegue, como legislativo, contribuir para esse fortalecimento, essa ampliação, essa dignidade na garantia do atendimento das pessoas idosas em situação de violência. A delegacia passou por modificações, a doutora Milena, inclusive, apresentava para a gente essas modificações, vem garantindo muito mais dignidade para as pessoas que lá estão. Uma das coisas que nós também identificamos a partir desse diálogo com a delegada é a necessidade, nós protocolamos inclusive uma indicação, doutora Milena, vou até confirmar o número dela, para o governo do estado, é para que a gente tenha o atendimento das mulheres que são idosas, mas que sofreram violência doméstica na delegacia especializada de violência contra a mulher. A doutora Milena, inclusive, pode depois explicar melhor o porquê desse pleito. Nós entendemos, deputada Irine, e achamos que se esse for o fluxo do Estado, a gente vai garantir, inclusive, mais proteção para essas mulheres idosas, mas que são vítimas de violência doméstica e que hoje estão sendo encaminhadas pelo fluxo do Estado
para a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Então, a doutora Milena fez uma apresentação brilhante, a gente entendeu a pertinência, fizemos a indicação e acho que é importante a Procuradoria da Mulher também somar nessa discussão. Bom, quero ver se vocês querem fazer alguma saudação. João quer, Irine quer, e na sequência a gente já passa para a doutora Milena, depois também para a nossa promotora, a doutora Sandra, e para as demais pessoas também que estão presentes. Depois eu vou fazer o registro do nome de todo mundo que está aqui também, tá bom? Passo para o deputado João Coser. Cumprimentar a deputada Camila Valadão, presidente da comissão, a deputada Irine, vice-presidente, doutora Milena, obrigado pela presença, brilhante profissional, que orgulha muito o nosso Estado e a Polícia Civil. Em nome dela, cumprimentar todos vocês, todas vocês. Doutora Sandra, sempre ativa e presente, representando aqui o Ministério Público, muito bom para nós. Eu só uma palavra mesmo, nós vamos mais ouvir aqui, conversar, mas ontem eu falei na tribuna da Assembleia sobre esse tema, né? Em função da comemoração do dia no sábado, violência contra a pessoa idosa, né? É uma violência difícil, porque ela se dá muito em casa, se dá muito das pessoas próximas, ela é difícil você enfrentar. Normalmente são familiares, de todo tipo de violência, então é um grande desafio, mas de qualquer forma cumprimentar pelo esforço que vocês fazem para inibir, porque infelizmente essa é a tarefa, né? É só fazer esse registro, entendeu, deputada Camila? Obrigada. Porque é um desafio muito grande, nós estamos aqui para ouvir um pouco mais, compreender um pouco mais, mas ontem eu fiz questão de fazer um registro da importância e dos desafios que é esse tema na nossa sociedade. Obrigado. Muito bom, deputado João Coser. Deputada Irine. Bom dia a todas, todos e todes. Está funcionando? Tá? Obrigada. Bom, eu quero cumprimentar a todos. Não está funcionando, não. Aqui, Irine, vai aqui. Ah, ele acertou o som ali. Então, vou repetir. Bom dia a todas, todos e todes. Eu quero cumprimentar aqui todas as pessoas da mesa, nossa presidenta, Camila, nosso companheiro João Coser, delegada Milena, obrigado pela presença, a incansável doutora Sandra, todos vocês que vieram aqui debater esse tema tão importante para o nosso país. Eu cresci ouvindo que nós éramos o país da juventude, era o país dos jovens. No entanto, muito rapidamente, nós nos tornamos o país das pessoas idosas, estamos avançando para isso. E, lamentavelmente, não existe um planejamento nacional, inclusive, com aprofundado sobre acolhimento, tratamento, acompanhamento dessas pessoas que são vulneráveis até pela idade e acometidas de diversas doenças, sobre as quais, às vezes, a família se apropria dessa vulnerabilidade para praticar atos de violência ou outras pessoas. E, às vezes, elas são vítimas também do serviço público, né, que não está preparado para receber casos de pessoas idosas. Então, quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, nós fizemos, junto com a Federação Nacional dos Psicólogos, um seminário que estudou profundamente essa questão. E eu fico muito satisfeita ao saber que aqui no nosso Estado, tanto a Defensoria, Ministério Público, Polícia Civil, está debruçada sobre o tema, buscando soluções. Então, que tenhamos aqui uma boa reunião e que daqui a gente possa tirar bons encaminhamentos. Muito obrigada. Obrigada, deputada Irine. Passo agora para a doutora Milena. Por favor, fique à vontade, doutora Milena. E, na sequência, para a doutora Sandra. Bom dia a todos. Está funcionando? Pertinho? Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e no mês que a gente está em combate. Então, assim, a divulgação dos direitos das pessoas idosas é muito importante, que a gente viu um aumento de número de ocorrências que tem assustado muito a Polícia Civil. No mesmo período do ano passado, nós já tivemos um acréscimo de 200 ocorrências de mês de janeiro
a maio. Então, assim, isso só ocorrência presencial, sem falar de Disque 100, 181 e denúncias vindas de outras instituições. Então, a gente precisa sentar, modificar algumas coisas, falar a respeito, divulgar, porque, como o deputado José Coser falou, a maioria das violências contra as pessoas idosas acontece em casa. Então, as nossas vítimas não querem denunciar. Elas querem ajuda. Então, quando chegam na delegacia, elas querem que a gente procure um tratamento para aquele filho usuário de droga, para aquele neto que usa álcool, mas ele não quer que a gente indicie ele pela agressão. Então, eles precisam saber dos seus direitos, precisam saber que a Polícia Civil hoje é a única do Brasil que tem assistente social no seu corpo, que faz toda a diferença no atendimento ao público idoso, porque muitas vezes ele chega na delegacia, ele não quer denunciar, mas ele conversa com o assistente social, ele vê quais são os seus direitos e a necessidade de denunciar para terminar aquela agressão. Então, assim, vir aqui e a gente está tendo a possibilidade de apresentar um projeto que facilite a vida dessas pessoas idosas é um avanço muito grande para a sociedade. E eu agradeço imensamente a Camila Valadão de ter nos dado essa oportunidade. Obrigada, doutora Milena. Eu que agradeço pela oportunidade. Passo para a doutora Sandra já fazer uma saudação. Depois vocês querem apresentar? Está aqui, não está? Aí a gente apresenta. Tá ótimo. Falei, José? Vou ser breve. Bom dia a todos. Bom dia a essa seleta mesa e a cumprimento na pessoa da deputada Camila Valadão, a quem agradeço imensamente pelo convite e pela iniciativa da proposição dessa reunião, que coloca em debate e levanta esse tema tão caro para nós, Ministério Público, e para a sociedade, né? Então, parabéns pela iniciativa. Cumprimento também nosso querido deputado João Coser, também um grande lutador aí pelas causas dos direitos humanos, e não menos a nossa querida deputada Irine, que é uma guerreira, lutadora, sempre na defesa dos direitos humanos. Quero cumprimentar a nossa delegada, a doutora Milena, que tem feito um trabalho muito bacana em frente à Delegacia de Polícia da Defesa do Idoso e trouxe luzes, uma nova roupagem, uma atuação muito especial e tem colocado a política de segurança pública com a relevância que ela merece, que sem a segurança pública a gente não consegue desenvolver as outras políticas. Então, parabéns, doutora Milena, e saiba que o Ministério Público, a Promotoria de Justiça Civil de Vitória, está de portas abertas para troca de ideias, para diálogo, como nós temos feito por várias ocasiões. Cumprimentar a todos da segurança pública que nos honra aqui, aos servidores dessa casa, e dizer o quão importante para nós estar aqui hoje nessa tribuna falando desse tema. Esse tema que nos preocupa seriamente, porque, como disse a doutora Milena, uma população crescente é a população idosa. E existe uma previsão de que até o ano 2050, 25% da população é idosa. E aí nós estamos preparados, a nossa sociedade está preparada para esse envelhecimento. E aí eu pergunto, por que a gente precisa de um envelhecimento saudável? Não basta só a longevidade. Além da longevidade, nós queremos qualidade de vida para as pessoas idosas. E, para isso, muitos momentos como esses são necessários, para que a gente possa discutir
políticas públicas que venham trazer sustentação para ações da segurança pública, para as ações do Ministério Público. Muito já se avançou, é bem verdade, mas nós ainda temos que avançar muito. A violência contra a pessoa idosa, intrafamiliar, é gravíssima e foi colocado aqui por todos que me antecederam e vai ser explanado pela nossa delegada um projeto. Então, assim, é latente, né, essa violência, e é intrafamiliar, é dentro de casa, ela é silenciosa. Então, nós temos que ter mecanismos para que essas pessoas sejam fortalecidas para denunciar e para enfrentar as questões em decorrência dessa denúncia. São as políticas que nos favorecem. Mas também nós temos a violência institucional, que também precisa ser lembrada. A violência institucional, ela é tão grave quanto a violência intrafamiliar. Nós temos... Ai, meu Deus, me desculpa. Deixa eu baixar aqui. Nós temos uma política nacional do idoso que ela data de 1994. E a regulamentação dessa política veio pelo decreto 1948, que data de 1996. Esse decreto, ele regulamenta várias formas de acolhimentos não asilares. E nós precisamos pensar nesses acolhimentos não asilares, porque nós ainda temos que evoluir muito. Se a violência é dentro de casa, essas políticas elas precisam ser trabalhadas para que a gente consiga dar essa qualidade para o idoso dentro de casa. Ele precisa de um centro-dia. Esse decreto, ele tem 28 anos, ele é quase um balzaquiano, e nós ainda não temos um centro-dia no Espírito Santo. Nós não temos as casas-lares. São políticas fundamentais para que a gente consiga fazer um trabalho de combate à violência intrafamiliar. É trazendo à tona também a violência institucional. Então, eu entendo que esse momento é de suma importância para que a gente possa discutir, para que a gente possa lembrar que o dia 15 de junho, ou melhor, todo mês de junho, é dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra, pela reflexão e pela firmeza, porque, de fato, a lei que a senhora menciona tem 30 anos, já é aí adulta, né? Inclusive, pela legislação nossa, já é uma adulta, não é nem uma jovem. E, de fato, a gente não consegue identificar esses equipamentos, nem no âmbito do Estado, nem nos municípios. A gente tem aí um débito enorme com essa população. Depois eu quero fazer mais alguns comentários, mas antes eu queria fazer só alguns registros de presença. Fernanda Veiga, que é da Polícia Civil, Elisa, também da Polícia Civil, Elisa Fair, Maranei Lopes, também da Polícia Civil, Renilton, é isso? Renilton, o sobrenome? Meu colega de profissão. Olha, no dia que nós estivemos lá, você foi muito mencionado pela delegada, a escrivã que estava também aqui com a gente. Todo mundo falou muito bem do seu trabalho. Um orgulho. E eu fiquei super orgulhosa, porque é meu colega de profissão, então a gente fica cheio de orgulho de serviço social. Então, o Rubens Moraes, também presente, o Robson Barbosa, a Sandra Maria, que é doutora Sandra, que já está aqui, que já falou,
e a Nara Falqueto, que é isso, da SEGER, que ajudou também na proposição. Bom, vou passar para a doutora Milena, e aí ela organiza como que ela quer fazer a apresentação. Pode ser, doutora Milena? Até para situar vocês, quando nós estivemos lá na delegacia, para poder conhecer a delegacia, a doutora Milena apresentou para a gente, em conjunto com a... Qual o nome dela? Elisa, isso, Elisa, ia falar Fernanda, porque eu falei, as duas estão pertinho. A Elisa nos apresentaram um projeto que foi redigido por elas a partir desse diálogo, acho que você pode falar também, Elisa, fica à vontade, viu? Que foi redigido, a ideia era apresentar esse projeto aqui para a Assembleia, para que nós pudéssemos analisar esse projeto e pensar também qual o caminho para que isso pudesse virar realidade. Inclusive, a nossa assessoria até já passou o olho, tem algumas ideias, mas a gente falou, bom, vamos apresentar primeiro e depois a gente pensa melhor quais são esses caminhos, em virtude, inclusive, daquilo que é competência do Legislativo, daquilo que é competência do Executivo. De toda forma, a gente achava que era importante apresentar isso do ponto de vista público, porque, doutora Sandra, até, não vou dizer que é raro, não, porque a gente tem excelentes profissionais à frente das delegacias, mas fazer esse movimento de pensar para além do cotidiano, do atendimento, dos casos, do dia a dia, é um desafio enorme. E essa, inclusive, foi a nossa surpresa quando a gente chegou lá. Para além dos avanços do ponto de vista, né, da qualidade do serviço prestado, da estrutura da delegacia, a gente viu também uma equipe empenhada no sentido de pensar a formulação de políticas públicas, de tentar fazer avançar esse direito. Então, por isso a gente falou, não, vamos levar o debate para lá e depois a gente pensa melhor esses caminhos. Então, deixo, doutora Milena, você à vontade, junto com Elisa, e não sei como vocês querem combinar para poder apresentar. Por favor, fique à vontade. Aí, tem esse microfone solto aí também, é verdade. Então, vou ficar aqui porque eu não enxergo muito bem, não, gente. Tá ok? Pois é. O que a gente tem pensado? Lógico que quando tem uma violência, a gente vai indiciar o agressor. Só que aquela família que nos procura, aquela vítima que nos procura, ela não quer só isso. Ela quer ajuda familiar. Ela quer resgatar o convívio familiar. E hoje a polícia tem uma preocupação muito grande, sim, desse atendimento da família como um todo, porque a gente entende que o público idoso é trabalhoso também. Muitas vezes a gente vê situações que os cuidadores estão extremamente cansados, sobrecarregados, e muitas vezes nem tem noção de que está acontecendo uma situação de negligência. Então, a gente tem que pensar a família como um todo. E o projeto de lei que a gente trouxe é porque a pessoa idosa ela tem muita dificuldade de saber os seus direitos e procurar seus direitos. E tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade, às vezes, de entender que vai na polícia, às vezes ela quer que a gente já resolva situações jurídicas de defensoria pública, a situação da polícia e outras também assistenciais. Então, se a gente tiver um ambiente digno para atendimento desse público, vai facilitar a vida de todo mundo, da família como um todo, para a gente tentar recuperar essa família como um todo. E mais, olha a população idosa do Espírito Santo, 631.398 pessoas idosas. Lembrando que nós, hoje, no Espírito Santo, foi o estado que mais cresceu a população idosa no país. Pode passando. Como eu disse anteriormente, boletim de ocorrência, 1.073 boletins presenciais. Eu não estou falando das outras denúncias, que é Disque 100, 181, de outras instituições, como vem também do Ministério Público, da Defensoria Pública, CREAS, CRAS. É só registro presencial na delegacia. Nós tivemos um acréscimo de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado. É muita coisa. Lógico que a gente também acrescenta esse número de ocorrências pela divulgação do trabalho da delegacia, que a gente tem divulgado mais, mostrado quais são os direitos das pessoas, e as pessoas, por exemplo, quando vocês não dão espaço, elas procuram a delegacia. Então, esse acréscimo também se deu à divulgação dos direitos dela. Mas é muito grande, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. E Vitória,
que antes era o município com menos ocorrência, olha o acréscimo, 31%. Então, a gente também acredita que a facilidade de ir na delegacia também aumenta o número de ocorrências também. E uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que divulgar que registro de ocorrência ela pode ser feito em qualquer delegacia, não precisa ir na especializada. Então, aquele mau profissional que atende o público idoso, que está lá em Viana e fala assim, vai em Vitória, ele está sendo errado. Pode divulgar, pode fazer ocorrência em qualquer lugar, em qualquer delegacia, inclusive em qualquer lugar mesmo, CREAS, CRAS, Defensoria, que o relatório de denúncia vai ser encaminhado à delegacia. É para facilitar, é para ajudar a pessoa idosa na locomoção, porque a gente tem que lembrar que tem dificuldade de locomoção e, muitas vezes, o agressor está ali próximo. Ele não pode sair para muito longe, ele não pode ir numa delegacia, porque aí vai ficar escancarada a denúncia. Então, onde ele tem mais facilidade? Muitas vezes num PA, que é o único lugar que ele vai. Então, é assim, é procurar facilitar realmente o registro de ocorrência em qualquer lugar. Pode passar. Desafios. Por que fazer esse projeto? Serviços são descentralizados, a pessoa idosa ela tem dificuldade de entender onde buscar o seu direito, tem dificuldade de entender quais são os seus direitos. Então, esses serviços descentralizados dificultam muito que eles desistem. Fica tão difícil que acaba desistindo, inclusive da ocorrência. Quantas vezes são intimados e não vão para depor? Porque tem dificuldade de locomoção, tem várias dificuldades. A ausência de funcionamento efetivo da rede de proteção, conhecimento e acesso aos seus direitos, orientações jurídicas, sociais, financeiras, isolamento, dificuldade de deslocamentos. Se a gente centraliza, a gente facilita. Se a gente facilita, a gente consegue realmente dar o direito à pessoa. Fazer com que ela realmente tenha um serviço digno e rápido. Porque a gente precisa de celeridade. No momento que ela vai na delegacia, registra aquela ocorrência, mas a gente fala assim, olha, mas essa outra situação é cível, a senhora tem que ir à defensoria pública. Ela não vai. Ela vai ficar com aquele direito sem procurar, porque é difícil. É trabalhoso. Centralizar facilita o serviço. Legislação. Né? A doutora já falou da nossa legislação. Constituição Federal define que família, sociedade e Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, promovendo o seu bem-estar e garantindo o direito à vida. É o amparo. É buscar um amparo de todas as formas, jurídicas, assistenciais, de todas as formas mesmo. Além do Estatuto da Pessoa Idosa e Política Nacional de Pessoa Idosa, que é, igual a senhora falou, de 94. E a pessoa idosa também o Estatuto. A gente só teve um acréscimo agora de mudando de idoso para pessoa idosa, mas a nossa lei é de 2006. Então, a gente já está desatualizado. A gente está falando de políticas que já estão desatualizadas, que já deveriam estar acontecendo há muito tempo, né? Pode trocar. Proposta de solução é criar um espaço unificado, dedicado, integrado e customizado para a população idosa com integração de serviços. Pode passar. Objetivo: proporcionar um espaço seguro, acolhedor, humanizado, com serviços de saúde, lazer, orientações socioeconômicas, jurídicas, informações, resolutividade das demandas de múltiplos canais. É tentar buscar um lugar único, que ele procure os serviços de uma forma centralizada, que tenha facilidade de ser atendido com dignidade. Porque a gente vê, muitas vezes, o etarismo, né? As pessoas idosas, elas são deixadas de lado. Então, num atendimento qualquer, não, depois atende aqui, porque dá trabalho, demora mais. Ó, nas filas de supermercado, de banco, qual que é a fila que mais demora? A idosa, né, do idoso. Então, assim, é centralizar para um ambiente que tenham pessoas que estejam voltadas para o atendimento à pessoa idosa, com realmente com treinamento para esse atendimento especializado, porque esse público ele é vulnerável, ele muitas vezes sofre N situações de crimes, de violações de direitos, e quando ele busca ajuda, quando ele tem coragem de buscar ajuda, ele precisa de um atendimento prioritário e cuidadoso.
Porque se ele não tiver esse atendimento prioritário e cuidadoso, ele vai se sentir ainda mais isolado, mais abandonado e não vai ter coragem de continuar. Não vai ter coragem de me contar sobre o agressor, não vai ter coragem de dar continuidade no inquérito policial, porque é família. A gente está falando de pessoas que os agressores são as pessoas que eles mais amam. Então, denunciar quem ama é muito difícil. Agora, quando você tem um atendimento humanizado, que explique o que vai acontecer, né, com o agressor, com a família, quais são as possibilidades, às vezes, de estar encaminhando para um tratamento, estar encaminhando aquela família para o CREAS, para o CRAS, que o nosso assistente social faz com muita presteza. A pessoa sai da delegacia, sai de um serviço desse, se sentindo realmente cuidado, protegido e acolhido. Então, é a gente olhar o cidadão, a pessoa idosa, para um olhar carinhoso. É um olhar para que a gente tenha realmente proteção. Um lugar que ele se sinta protegido, que realmente a gente vai ter celeridade no serviço, celeridade no trabalho. Igual eu falei, né? Promover o atendimento de diferentes complexidades socioeconômicas para cumprir realmente o que o Estatuto da Pessoa Idosa determina, que é a garantia dos direitos fundamentais de cidadania da pessoa idosa. Pode trocar? De onde surgiu essa ideia? Do próprio atendimento ao público, né? A gente vendo o número de ocorrências, a dificuldade das pessoas de entenderem, e às vezes até ficam nervosas, que a gente fala assim, olha, mas aqui é só criminal, então, mas aí eu quero fazer defensoria. Não. Então, assim, a dificuldade mesmo de entendimento dos seus direitos. E a gente participou de um ciclo de formação de desafios públicos, e a gente teve essa ideia de fazer esse projeto e outras ideias também para facilitar realmente o trabalho com o público idoso. Vantagens. Olha, a gente atende aqui a Grande Vitória. Nós, na população da Grande Vitória, nós temos 276.098 pessoas idosas. Olha esse público, é um público muito grande. Então, ele precisa realmente de algo diferenciado para atendimento. Facilitar ao cidadão o acesso às informações e serviços públicos e uma política pública diretamente relacionada com a ODS 16, que busca o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes. A gente só vai conseguir resolver a situação da população idosa se nós trabalharmos em conjunto. Eu estou falando de um centro que tenha vários serviços trabalhando em equipe, dividindo informação, dividindo relatórios, que faz toda a diferença na hora que a gente vê um atendimento de assistente social, um relatório que ele vê um olhar da família, para mim faz toda a diferença na hora que eu vou fazer um relatório criminal, porque eu enxergo a família como um todo, porque muitas vezes a gente tem situações de miséria, que a gente confunde com maus tratos. Então, tem situações que a gente vê ali que é falta de informação mesmo, que é só dar uma informação e explicar que as coisas vão mudar. É enxergar a família como um todo. E é isso que a pessoa idosa nos procura. Ela quer reestruturar a sua família. Então, eu acho que a gente tem um centro assim que tenha vários serviços, a gente vai conseguir ajudar um pouco mais e diminuir, inclusive, o número de ocorrências para a gente. Porque se a gente consegue resgatar uma família de uma forma geral, com certeza os crimes vão diminuir também, né? Pode tirar? Os serviços. Isso aqui é só uma ideia, que eu acho que a gente, à medida que a gente for conversando, talvez outros serviços vão surgindo, porque eu acho que a gente só jogou aqui os serviços principais, que seriam o atendimento psicossocial, jurídico, psicológico, marcação de exames e consultas, registro de boletim de ocorrências e outros. Eu acho que, à medida que a gente vai conversando, a gente vai vendo quais são as necessidades e quais são as facilidades às vezes, até o Ministério Público tem um ponto de apoio para denúncia, né? Defensoria Pública ali no atendimento jurídico. Então, assim, ideias vão surgindo, aí a gente vai aumentando e vai fazendo um centro assim bem equipado. Pode trocar? Então, assistência social, que é aí com CREAS. Pode ir trocando. O jurídico. Tudo isso a gente vai conversando e vai mudando também. Participações, às vezes, de faculdades, para fazer ali o atendimento jurídico.
Mas, assim, que tenha esses serviços para facilitar realmente a pessoa idosa de procurar seus direitos. Pode trocar? Pois é, a senhora até falou anteriormente. Eu acho que esse centro teria que ser serviços mesmo voltados para atendimento de um âmbito geral. Não seria um centro-dia, porque senão fica muito confuso, né? Acaba que talvez não teria nem espaço para isso tudo, né? Eu acho que a gente também, quando começa a colocar muita coisa, acaba não fazendo nada bem feito. Então, não seria um centro-dia, nem atendimento ambulatorial, não substitui nenhum serviço, tanto é que na polícia seria um registro de ocorrência, até mesmo só para facilitar, não seria delegacia. E também não é abrigo, né? É serviços. É a população saber onde procurar, como a Casa do Cidadão, que já facilitou muito a vida de todo mundo, mas um local onde a pessoa tenha um tratamento diferenciado por ser idosa. Por que defendemos a aprovação da lei, do projeto de lei por aqui com vocês? Deve ser aprovado para que as pessoas idosas dos municípios do Estado do Espírito Santo possam usufruir de atendimentos qualificados em ambiente humanizado e preparado exclusivamente para essa parcela da população. Eu falo assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar carinhoso ao nosso próximo. E o idoso está aí, a pandemia ela veio para modificar muitas coisas, trouxe muito abandono, trouxe muito isolamento. As pessoas se aproveitaram desse período realmente para deixar o idoso, a pessoa idosa, um pouco de lado. Então, a gente está resgatando tudo isso com as políticas públicas novas que estão surgindo. Pessoas dependentes aí da internet por conta da solidão, os golpes aumentando por conta da internet, que aí a gente vai ver, muitas vezes, é a pessoa ali abandonada, sozinha, que busca ali um meio de acalentar o coração. E, então, é isso, gente. A gente apresentando aqui, espero que vocês tenham gostado. É com muito carinho que a nossa equipe trouxe. A participação de todos, inclusive, não foi feito só uma mão, foi várias mãos, para facilitar realmente o serviço como um todo. Obrigada mais uma vez da oportunidade de estar aqui. O carinho da senhora conosco também foi essencial. A sua visita fez toda a diferença também, que é importante conhecer a delegacia, né? O espaço que a gente trabalha, como a gente trabalha, que eu acho que trabalhar em conjunto faz isso. Você traz mudanças, né? Vê o que está faltando, até mesmo para poder cobrar. É importante isso, cobrar, para a gente mudar e melhorar. Obrigada. Doutora Milena, antes da senhora sentar, peço para ficar aí um pouquinho, a deputada Irine quer falar aqui. Vai lá, deputada. Doutora Milena, eu gostaria, porque a deputada Camila, parabéns pela apresentação. A deputada Camila, no início, até me provocou aqui, porque eu sou procuradora da mulher aqui da casa. E ela disse que houve relatos na visita sobre abusos de mulher, bastante caracterizado como abuso de gênero. Você pode detalhar um pouquinho, explicar para nós aqui, para a gente ver, inclusive, o que podemos fazer junto com a Comissão de Direitos Humanos nesse sentido? Milena, antes de a senhora responder, só passar para a doutora Sandra, ela precisa sair, ela tem uma agenda, então ela quer fazer uma consideração antes dela sair. Por favor, doutora. Alô. Eu queria parabenizar a doutora Milena e toda a sua equipe pelo brilhante projeto, dizer que o Ministério Público soma a esse projeto, que é importantíssimo, né? E que a gente sente a necessidade desse local de orientação, de acolhimento, e no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, na região metropolitana. Então, a gente entende assim, de suma importância, e o Ministério Público soma a esse projeto. Infelizmente, eu preciso sair, eu tenho um compromisso, mas eu não poderia deixar de vir aqui, mesmo que breve, porque é uma data extremamente importante para nós, que estamos atuando nessa área há 25 anos, na Promotoria do Idoso de Vitória. E, nesse tempo, eu quero registrar
da minha alegria em reencontrar a deputada Camila, nós que estivemos juntas na construção do Plano Estadual de Direitos Humanos, que foi uma etapa importantíssima, que nós fizemos a construção desse plano no Espírito Santo, e eu me orgulho muito de ter participado daquela jornada, de ter percorrido todo o estado do Espírito Santo, com segmentos, discutindo e avançando. Esse projeto vem de encontro ao plano, porque é humanizar, é a sensibilidade, é a política do cuidado. E é essa política do cuidado que nós temos que estar todos nós atentos, né? E é isso que a população idosa precisa, de cuidado, atenção e humanização. Agradeço pelo convite e fico à disposição. Muito obrigada e um bom dia a todos. Doutora Sandra, nós que agradecemos a sua presença aqui. Que boa lembrança essa desse processo de construção. Isso já tem bem uns 10 anos, não é? Mais ou menos por aí. O tempo passa, mas a gente segue firme na luta, no trabalho. É uma alegria encontrá-la aqui. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Passo para a doutora Milena agora. Pois é, nós somos um dos únicos estados do Brasil que atende a mulher vítima de violência doméstica e idosa. O que é um problema, no sentido assim, ela se sente 2 vezes agredida, por ser mulher e por ser idosa. Ela não está indo na delegacia da pessoa idosa procurando direitos sobre o Estatuto do Idoso. Ela está indo na delegacia por conta da violência contra a mulher, a violência doméstica, sendo que todos os municípios nós temos delegacias da mulher. Então, quantas vezes a gente atende e fala assim, mas eu moro em Cariacica, eu não entendo por que eu não posso ser atendida na delegacia da mulher. Então, isso para a gente hoje já comporta 30% das nossas ocorrências, sendo que nós somos delegacia da pessoa idosa, então, prioridade é a pessoa idosa, não é a situação de violência doméstica, o que é ruim para a mulher que busca a gente, sendo que ela tem uma delegacia no seu município, às vezes tem dificuldade de locomoção, tem dificuldades financeiras para ir até a minha delegacia e para tratar de uma situação que é de violência doméstica e não porque é uma situação de violência contra a pessoa idosa. Então, eu acho assim, até mesmo para a questão de direitos, para que tenha celeridade no atendimento dessa mulher, ir numa delegacia próxima da sua residência, onde os fatos aconteceram, faz toda a diferença para ela, porque ela está em busca do atendimento da violência doméstica, né? Então, a gente trouxe isso para 30% das nossas ocorrências, né, Elisa? E acaba, deputada Irine, trazendo uma demanda maior para a delegacia do idoso, que deveria ser absorvida, digamos assim, deveria ser atendida na delegacia de violência doméstica. Então, você imagina, você sofreu uma violência doméstica porque você é idosa, você não pode ser atendida na delegacia de violência doméstica. Imagina, né? Não vai ser. Então, assim, é um tema que tem a ver com o fluxo do Estado, de como o Estado organizou isso e que nós entendemos, né, eu, a partir desse diálogo com a delegada, com a escrivã, a doutora Elisa também, então, entendi que, de fato, o Estado precisa ajustar esse fluxo para que a gente tenha as mulheres idosas sendo atendidas também, já que a gente está falando aqui daqueles crimes que têm a ver com a violência doméstica, a gente não está falando com os crimes vinculados à pessoa idosa, daquilo que a gente prevê no Estatuto do Idoso. Então, só porque ela completou 65 anos, 60 anos, então agora vai para a delegacia da pessoa idosa. Não, e pior, nossa delegacia é da pessoa idosa, nós não somos da divisão da mulher. Então, assim, todos os benefícios que a mulher que sofreu a violência doméstica, ela recebe, nós não recebemos, que a gente não participa. Porque nós somos de outro núcleo da polícia, nós não somos do núcleo da mulher. Então, isso acaba atrapalhando, né, e prejudicando realmente o atendimento, porque minha prioridade é 80+, e a pessoa idosa que nos procura. Em última instância, é isso. Lógico, o deputado João Coser quer fazer uma consideração antes dele sair. Depois a gente vai abrir para vocês também, hein, caso tenham considerações.
Não, primeiro eu peço desculpa, eu tenho que sair meio-dia, então tem 3 minutinhos. Eu vou, assim, eu não tenho uma atuação, doutora Milena, na proporção da deputada Camila e da deputada Irine, que Irine já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso, a Camila viram aqui já, ajudou até a preparar o plano estadual. Eu tenho a minha ação é em outras áreas, normalmente no Congresso e aqui na Assembleia também. Estou aqui com muito orgulho participando desse processo, mas o tema do idoso me interessa muito. É mais específico um detalhe aqui, porque desde o período que eu tive à frente da prefeitura, nós percebemos muito esse grande desafio. Felizmente, estamos vivendo mais, mas tem que ver com qualidade, e viver com dignidade. Então, vou deixar um pedido, a Nara está aqui, o direito de conhecer a delegacia, de fazer uma visita lá. Eu gostaria muito de fazer uma visita, é para falar com mais propriedade. Eu vejo vocês falando, quando você vai em loco, você vê, é um pouco diferente, né? Então, assim, você usou uma expressão muito bacana, né? É um olhar carinhoso. É muito importante que a gente olhe para esses grandes desafios com a sensibilidade humana, com carinho, com a diversidade, com as dificuldades que as pessoas têm. Citou também a questão das dificuldades econômicas das pessoas, que às vezes nem têm dimensão, o que é uma violência, ou talvez a própria condição leva ela a cometer uma violência. Mas eu gostaria de fazer essa visita. Também esse 30% assusta a gente também, né? É uma proporção muito elevada. Enfim, fazer os números também são grandes, então só mesmo fazer essa consideração, cumprimentá-las pelo trabalho e me colocar à disposição nessa condição de um deputado menos atuante, mas com certeza com uma atuação e com uma consciência muito grande da necessidade do respeito aos direitos humanos no Brasil e aqui no Espírito Santo, e também da formulação de políticas públicas mais arrojadas. Vocês que vivem, trazem projetos de lei, isso é muito interessante, vem de baixo, vem da raiz, é muito mais fácil para nós discutirmos, aprovarmos, sabendo que, desta forma, nós teremos uma ação mais efetiva e mais eficiente, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Nós criamos o Centro de Convivência da Terceira Idade e, naturalmente, o Centro Dia é uma coisa... Nós vamos formular uma política pública para as cidades mais arrojadas. Primeiro, nós fazemos muita creche e escola. Agora, nós vamos ter menos creche e escola, estão nascendo menos pessoas, mas nós temos uma população que tem que sair de casa para fazer alguma coisa durante o dia. É necessário que você tenha espaço para isso. Não, tem que ser nas regiões, se possível nos bairros, para você fazer pertinho de casa, sair a pé e ir lá presente. Qualquer atividade religiosa, cultural, esportiva, dançar, faz o que quiser. Mas é importante sair de casa. Só o sair de casa, encontrar com outras pessoas da mesma idade, é muito legal isso. Para a cabeça, principalmente porque essa doença ela é grave. Tá bom? Falei demais, mas estou aqui à disposição, estou cumprimentando pelo trabalho, em nome da doutora Milena, todos vocês, tá bom? Um abraço. Obrigada, deputado João Coser. Boa ida. Quero agora abrir para vocês, se tiverem considerações, sugestões, intervenções. Elisa, Renilton, meu colega de profissão. Fernanda, que também fiquem à vontade. Sim? Não? Não? Pronto, aqui. Aí se apresenta também, por favor. Bom dia, meu nome é Maranei Lopes, eu sou investigadora de polícia lá na Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa. Sou servidora pública, 24 anos de Polícia Civil, 28 anos de serviço público. E nós estamos, enquanto equipe, muito honrada de estar aqui nessa Casa de Leis, apresentando um projeto de lei para tratar com carinho, como a doutora Milena fala, da população idosa. A gente diariamente convive, né, com essa parcela da população e muitas vezes a gente fica de mãos atadas por não ter muitas ferramentas disponíveis para auxiliá-los. E é muito importante para a gente poder ter essa abertura de espaço, para a gente poder pensar essa política pública lá na frente. Nós vamos virar a pirâmide etária muito rapidamente no Estado do Espírito Santo. Então, provavelmente, daqui a 8, 10 anos, a gente vai ser 50 e poucos % da população do Espírito Santo de pessoas idosas. E pensar em infraestrutura de uma unidade de atendimento com vários serviços é muito importante.
para a gente acolher essas pessoas. Então, assim, agradecer também, né, a doutora Milena pelo espaço que ela dá à equipe de trabalhar, pelo carinho que ela tem com nós, né, com todos nós da equipe. E não como é que eu diria assim, é muito gratificante trabalhar com ela, porque ela permite que você pense, permite que você crie, permite que você se lance em novos desafios dentro da gestão pública, não somente com o olhar policial, né, com o olhar de repressão ou de investigação, mas com o olhar socioeconômico, com o olhar carinhoso, com o olhar atento a essas demandas de políticas públicas que nós temos e precisamos de avançar. Agradecer a Nara Calimã pela presença. A Nara ela é gerente do Laboratório de Inovação e Gestão do Governo do Estado. A gente se conhece há vários anos, então o ciclo de formação nos permitiu chegar nessa proposta, porque lá nós somos desafiados a pensar soluções para o serviço público de forma criativa e inovadora. E é isso, deputada Irine, parabéns pelo trabalho. Deputada Camila Valadão, também parabéns. Quando posso, assisto vocês na TV Assembleia. E agradecer essa equipe maravilhosa, agradecer a Elisa, Fernanda, Renilton, Rubens, Robinho, Leila e todos que, Elinho e Graça, que fazem o dia a dia nosso e nos permite estar nesses espaços. Nós que agradecemos, Maraneió, quando nós estivemos lá, você foi muito citada, muito mencionada, elogiada. Todo mundo falou da diferença da sua chegada na delegacia. Então, a doutora Milena frisou muito isso, com a sua chegada, trouxe muitas contribuições. Então, parabéns pelo trabalho, nós que agradecemos ter servidoras públicas e servidores tão eficientes no atendimento da população. Para nós é uma alegria. Meu colega assistente social, aqui, pronto. Nara vai falar ali. Vou furar a fila aqui, só porque a Maranei me mencionou e eu já quero emendar. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns a essa equipe incrível que construiu esse projeto de lei, tem discutido aí, sob a batuta da doutora Milena, uma pauta tão importante para a população capixaba. É importante falar, e aqui estou representando a CEGER, o Laboratório de Inovação na Gestão, o qual eu lidero, quando a gente foi fazer essa discussão, e eu sei que não aconteceu só lá, isso vem de um processo, a Maranei é uma entusiasta, e, junto com a doutora Milena, dessa pauta, quando eles propuseram esse desafio, a gente fez um chamamento público de desafios de serviços e políticas públicas a ser melhoradas nessa iniciativa lá do laboratório para a solução de problemas complexos com metodologias colaborativas, que é a nossa lógica de funcionamento. A gente recebeu quase 50 desafios, ia selecionar 10. Quando esse desafio chegou para a gente, e a gente tem critérios para selecionar os desafios que participam e que a gente pode ajudar a cada ciclo, chamou muita atenção esse desafio pela relevância e também pela garra da equipe em fazer acontecer, que isso também é um critério da gente, porque não adianta a gente colocar as pessoas na sala, trabalhar uma metodologia também se as pessoas não vão, né, tocar o projeto. Então, muito destaque aí a Maranei e a equipe, junto com a doutora Milena, pela garra que estão tocando essa pauta. A estrutura do projeto está brilhante, também tem outras ações que dão suporte, que também é essencial, e eu vejo com muito destaque a atuação, doutora Milena, e de toda a sua equipe nesse trabalho, e fiz questão de vir aqui prestigiar e acompanhar, e também quero estar próxima para o desenvolvimento dessa solução, que a gente tem aí um pouquinho de participação, mas muito mais é um orgulho de ver isso acontecendo e esse benefício vindo para a sociedade, para essa parcela da sociedade que é tão relevante, às vezes é tão, né, tem tanto descuido e precisa tanto desse olhar de cuidado. E é muito a nossa perspectiva lá no laboratório, da perspectiva do usuário, desse olhar para quem
é o beneficiário da política pública e não olhar para dentro do governo para o que é melhor para a gestão pública, mas o que é melhor para o cidadão e para a cidadã capixaba. Parabéns para vocês, obrigada aqui pela oportunidade e parabéns, doutora Camila, doutora Irine, pela atenção que tem dado a essa questão. Obrigada. Só vou fazer um complemento aqui, que o nosso desafio foi para reestruturar a rede de proteção à pessoa idosa no Estado do Espírito Santo. A gente tem essa percepção de que a rede precisa dessa reestruturação, precisa de um impulso para que ela possa realmente atuar em rede. E lá, durante o desafio, a gente acabou fazendo outras propostas. Como a Nara falou, nós desdobramos, né, dessa participação num acordo com o IFES, numa assinatura de um termo de intenções com o IFES da Serra, para a gente construir o gerenciador de denúncias, para a gente poder ter toda a centralização das denúncias que a gente recebe de vários canais em um único local, e isso sistematizado. Lá na frente vai permitir que o cidadão acompanhe aquela denúncia que ele fez. A ideia nossa, na perspectiva de trazer a inovação, é você trazer essa inovação para o usuário, que o usuário possa ter acesso. E a gente trabalha assim com a transparência das informações também. Bom dia a todos, vou ser breve, que estou com a voz um pouco rouca. Agradecer a minha colega de profissão, que tanto orgulha a nossa categoria profissional. Obrigado pelo esse espaço. Dizer que lá na delegacia a gente implementou um protocolo humanizado de atendimento à pessoa idosa vítima de violência, que, na prática, o que significa? Toda pessoa idosa que chega na delegacia para narrar uma violência, ela é encaminhada ao setor de serviço social, e lá a gente faz os encaminhamentos, as orientações. Só para ter uma ideia, no último ano foram encaminhados aproximadamente 150 pessoas idosas para os municípios, para os diversos serviços que a rede oferece. Mais uma vez, obrigado, estamos lá à disposição. Em nome da doutora Milena, faço as palavras da senhora as minhas na apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigada, Renilton. Excelente, excelente. Fazer esse fluxo para os municípios, que é um grande desafio que a gente tem. E aí, doutora Milena, a diferença de ter profissionais nas delegacias especializadas, né, deputada Irine? A nossa batalha, assistente social, psicólogo. E esse é o diferencial da Polícia Civil do Espírito Santo. E que a gente espere que seja garantido os 2 profissionais em todas as delegacias especializadas, é o nosso sonho, e a gente vai seguir sempre acompanhando e cobrando isso, para que isso vire realidade. Quero saber se mais alguém quer fazer considerações. Não? Deputada Irine. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho da doutora Milena e da equipe. É claro que ela sozinha não faria, por mais esforço que ela fizesse. Cada um e cada uma de vocês, fundamental, e essa parceria com a SEGER, né? A questão da inovação é muito importante para a democratização dos serviços e para facilitar o acesso das pessoas ao serviço público. As pessoas querem, às vezes, negar o Estado. Eu e a Camila somos defensoras da existência de Estado para todos e todas e todes, né? Porque a maioria da população depende do serviço do Estado, né? São poucas, é um setor, é uma parcela muito, infinitamente pequena da população que pode resolver os seus problemas por conta própria. A grande maioria depende de um bom serviço público, planejado, democratizado e sensível às áreas de vulnerabilidade. Então, assim, esse projeto ele sintetiza isso. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui é que o projeto não quer, que isso é muito comum a gente ver aqui na casa, e a gente se coloca sempre contrário. A nossa comissão sempre não se omite
em realçar e debater e defender essa questão que eu vou falar em seguida, e nem os nossos mandatos individualmente, que é substituir programas por outros projetos mais, vamos dizer, mais simplificados, embora não sejam simplificados, mas diríamos mais compactos, tá certo? Então, aqui, quando vocês falam que vocês não querem substituir nem CREAS, nem CRAS, nem a política pública em rede de proteção à mulher, e quando vocês falam em integração, né, de serviço, isso é fundamental, porque isso não cria a ideia de substituição. Pelo contrário, se você vai fazer em parceria, significa dizer que nós precisamos fortalecer, o Estado precisa, o governo, com a ajuda da Assembleia, os governos municipais, com a ajuda das câmaras e dos movimentos sociais, cada um, os movimentos das mulheres, o movimento dos idosos, o movimento da juventude, possa fortalecer essas políticas públicas. É essa integração que vai ser capaz de dar uma resposta à altura dos desafios, né? Porque os desafios são imensos. Eu quero realçar também uma outra questão que, para mim, aqui dentro do projeto, me chamou bastante atenção. A Camila já tinha me relatado, já tinha chamado a minha atenção para essa questão da violência contra a mulher idosa. Então, assim, é um momento da gente dizer o quanto nós precisamos. Isso não significa uma crítica ao núcleo, comandado pela delegada Dematê. Não é ao núcleo que está desenvolvendo e monitorando e executando essa política. É que, do ponto de vista do Estado como um todo, até por herança de machismo, outras coisas se tornam prioridade, e a gente, quando vai discutir o orçamento, vai discutir PPA, a gente vê o quanto é pequeno e insignificante diante das demandas o volume de recursos destinados. Então, assim, 30% é um número altíssimo. A Procuradoria vai conversar, tanto com a comissão, mas nós vamos conversar com o governo, né, tanto a Secretaria de Finanças quanto a Secretaria de Política para Mulheres, e a Segurança Pública, a necessidade de olhar com mais atenção para as mulheres vítimas de violência. 30% é um número muito alto, e não confundir os papéis. Uma coisa é a Secretaria do Idoso, a outra coisa é a Secretaria de Proteção e de Política às Mulheres. Né? Então, assim, eu acho que a vinda de vocês aqui nos ajuda muito a compreender o conjunto das questões. Que pena que outras instituições, que outros órgãos governamentais não nos acessem como vocês nos acessaram, apesar da provocação ter sido a visita da Camila à delegacia. Mas sintam-se à vontade para nos procurar, mesmo que a gente não tenha tempo de ir até vocês, porque a nossa agenda é extremamente atribulada e apertada. Então, assim, venham a nossa comissão está aberta. Essa aqui é uma comissão efetivamente democrática. Então, a presidenta sempre acolhe e as coisas são transformadas aqui em pauta. Todos os parlamentares que fazem parte da comissão podem apresentar sugestões de pauta. Então, nos procurem, tá certo? E nós vamos ter muita honra aqui de encaminhar esse projeto junto com vocês. Parabéns.
Obrigada, deputada Irine. A Elisa também pediu. Por favor, Elisa. Em relação às especializadas, né, e a Delegacia da Mulher, a Divisão da Mulher também é uma especializada. A gente só gostaria de esclarecer que nós também somos uma especializada. E a especializada de atenção ao idoso, nas circunstâncias em que a pessoa idosa ela é vulnerável. E aí, nessas situações, elas estão descritas lá no Estatuto. A gente não pretende ser uma divisão que abarque todos os crimes contra a pessoa idosa, porque nós não teríamos condições. Aí seria um lojão que vende de tudo, mas que não oferece o melhor serviço. A gente quer atuar, e a nossa pretensão é atuar naqueles crimes em que o cidadão só foi vítima porque é pessoa idosa, né? E assim como a mulher, tem a divisão da mulher, na polícia nós temos outras especializadas. Delitos de trânsito, em que o idoso é atendido lá, mesmo numa ocorrência de trânsito, só que lá, por ele ser idoso, ele tem prioridade. O atendimento prioritário é garantido. Assim também no consumidor, em outras especializadas. Então, só que quando ele é vítima de um delito de trânsito, esse delito aconteceu porque ele estava dirigindo, e não porque ele é idoso. Isso, assim, e essa é uma bandeira que a gente tem levantado com muito afinco. Por quê? Para que a gente seja especialista e a gente preste um bom serviço naquilo que o idoso precisa, na situação em que ele é vulnerável por ter mais de 60 anos. Obrigada, Elisa. Doutora Milena, quer fazer alguma consideração a mais? Não? Gente, eu quero, assim, agradecer muito a presença de vocês, parabenizar, doutora Milena, você e toda a sua equipe, pela proposição. O que nós vamos fazer agora? A gente vai se debruçar sobre ela e pensar os caminhos. É, de fato, via legislativo, é via executivo? A gente vai avaliar esse trâmite, porque precisa passar também pelaquilo que é competência ou não da Assembleia. A gente vai avaliar isso com cuidado e a gente dá um retorno para vocês acerca desse tema. Mas, sem dúvida, a vinda de vocês aqui e a apresentação pública desse projeto já é algo muito importante, porque significa que vocês não só estão preocupados nesse atendimento ao idoso, mas também com a qualidade desse atendimento, com a ampliação das políticas públicas que garantem direitos para essa população. Então, isso é muito bonito, até eu diria, porque, de fato, é um desafio mesmo no atendimento. Eu sou assistente social, já falei, e, de fato, quando a gente se depara com casos de violações, são todos tão complexos e envolvem uma gama ampla, muitas vezes, de pessoas ou de violações, que se ater para o debate mais amplo é um grande desafio, porque a gente fica extremamente consumidos e consumidas em cada caso que chega e toda a sua complexidade. E queria resgatar alguns pontos que apareceram aqui no debate, tanto na intervenção da doutora Milena, como também da doutora Sandra. O primeiro desafio que nós temos, que é o envelhecimento da população. O envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo e no nosso país. Não é possível ignorar. É necessário, urgente, ter a garantia de políticas públicas, de equipamentos públicos e mais, diria, como a população idosa aparece no orçamento público. Esse é um debate que a gente precisa pensar. Como o idoso comparece, por exemplo, nas nossas peças orçamentárias? Porque se não tem idoso no orçamento do Estado, significa provavelmente que os municípios não terão recursos para pensar casa-dia, como foi falado aqui, ou outros equipamentos públicos. Acho que há essa ausência também, embora o envelhecimento populacional seja uma realidade, em virtude do preconceito, e aí foi falado aqui, do etarismo.
Nós vivemos em uma sociedade altamente etarista. Nós ainda temos uma estigmatização muito grande, um preconceito muito grande com a população idosa. E quando se fala da violência, nós temos ainda uma invisibilização e uma naturalização dessa violência, entendida como algo que é privado. A gente falou, quem são os agressores? São filhos, muitas vezes, né? Algum familiar mais próximo. Então, é tratado como um problema privado, que ninguém tem que se meter naquele núcleo familiar. E essa violência tem uma particularidade, porque essa mulher, né, ou esse homem, esse idoso, essa idosa, que é vítima de violência, muitas vezes não quer a responsabilização do agressor, porque é um filho. O filho você quer proteger. Então, muitas vezes, esse idoso ou essa idosa, na maioria das vezes são mulheres, eu imagino, se submete a essa condição de violência em virtude dessas relações também familiares. Ela quer proteção, mas ela não quer que o agressor seja responsabilizado. Então, daí a importância de um olhar mais amplo para essa família. E a gente precisa falar sobre isso. Por isso, para nós, a presença de vocês aqui é muito importante. Esse aumento de 23% é um indicativo de que o serviço está tendo mais visibilidade, mas é um indicativo também que essa violência está aí e que muitas vezes não é identificada, porque nós temos também uma violência que é institucional. Acho que a doutora Sandra falou isso, ou foi a doutora Milena, né, dessa violência institucional por omissão, porque não constrói equipamentos, não dá a devida atenção. Então, é uma alegria receber aqui esse projeto, que é praticamente um sonho, né? Seria um sonho, né, deputada Irine, se nós tivéssemos um centro integrado mesmo, integrando essas diferentes instituições, cada qual com a sua competência, mas todas elas ali mais próximas, para poder atender esse idoso nas suas várias dimensões. E se é a defensoria está aqui. Não, se é o MP, o MP está aqui. Se é articulação com os equipamentos municipais, a gente consegue, porque aqui tem uma equipe profissional que consegue fazer esse encaminhamento, enfim. Então, dizer que esse projeto de lei, doutora Milena, ele fica não só como um sonho de vocês, mas também como um sonho nosso a partir de agora, e que a gente vai pensar formas e estratégias de como isso pode virar realidade. Nós sabemos que muitas vezes o caminho não é simples, é árduo, mas é preciso caminhar, né? A gente tem aqui uma pessoa que é da CGR que sabe disso, a gente sonha, por vezes não vira realidade, mas eu acho que a gente vai dando caminhos, a gente vai fazendo os passos para que isso se torne realidade. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, doutora Milena, pela sua presença aqui, pela presença de toda a sua equipe. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será ordinária, a realizar-se no dia 2 de julho, às 11 horas, no plenário deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, nesta Casa de Leis.